pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos um vídeo que foi muito pedido por vocês, que é a minha experiência do 11º ano. Então, para quem não sabe, eu vou para o 12º em Ciências e Tecnologias, portanto, como é óbvio, eu passei o 11º ano e hoje vamos trazer um pouco da minha experiência, tanto do ano quanto os exames. Não vou falar muito dos exames porque talvez eu faça um vídeo mais para a frente, ou talvez quando se aproximarem dos anos do próximo ano, a falar sobre os exames, mas vou tentar falar um pouco sobre tudo. Eu estou aqui com as minhas cábulazinhas, porquê? Porque para além de ter algumas coisas que não quero de todo esquecer-me de dizer, eu também pedi para vocês me fazerem algumas perguntas no Instagram, algumas dúvidas que vocês tenham sobre este assunto e assim eu não me esqueço de nada. Portanto, a primeira coisa que eu acho onde eu posso começar é sobre as disciplinas em Ciências e Tecnologias que eu tive, tanto no 10º como no 11º, apesar deste vídeo ser direcionado para o 11º. Então eu tive Português, Matemática A, Filosofia, Inglês, Biologia e Físico-Química A. Para além dessas 6 disciplinas de estudar, ainda tive Educação Física. Uma pergunta que me fizeram muito foi o que é que eu achei mais difícil, qual foi a disciplina que eu achei mais difícil. Então eu acho que estou entre a matemática e a físico-química, no entanto isso depende muito pessoa por pessoa, portanto vocês não se podem estar a guiar tanto pelo que eu digo, é uma questão de vocês chegarem e verem. A pergunta que mais me fizeram foi: o 11º é mais difícil que o 10º? Então, eu não sei, porque em termos de grau de dificuldade da disciplina, das matérias, eu acho que até foi um pouco contínuo. O problema do 11º ano é que é muita matéria, o programa é super extenso, é muita coisa para dar, então eu acho que a matéria acaba por parecer mais difícil porque os professores têm menos tempo para explicar. Eu acho que é esse o problema. Portanto, a maior dica que eu tenho é vocês não deixarem a matéria acumular, tentarem estar sempre atentos e sempre tentando perceber as coisas, porque se vocês deixarem acumular, na próxima semana vocês já não estão a dar essa matéria, já estão a dar outra coisa e não perceberam a matéria anterior. Para além disso, há muitas coisas que são contínuas, ou seja, se vocês não perceberam a matéria anterior, não vão perceber esta. Portanto, tentem sempre ir percebendo tudo, tirem dúvidas e não deixem a matéria acumular, por favor. Agora, eu sei uma coisa que vocês entraram aqui no vídeo por causa das minhas notas, porque vocês passam-me o ano inteiro a perguntar as minhas notas e eu vou aproveitar já para dizer as notas que eu tive do 10º e do 11º. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é, não é por eu fazer study vlogs e por eu vos mostrar o meu estudo que quer dizer que eu seja uma aluna de 18, 19, 17, de 16, porque eu não sou, eu simplesmente mostro o meu estudo, mas assim como eu estou a estudar, vocês também estão a estudar. Quando vocês veem um vídeo de 15 minutos de estudo, ok, foi o meu estudo durante 2 dias, mas vocês não viram o meu dia todo, eu também faço outras coisas que não são estudar, portanto, eu acho que vocês não têm que ter aquela mentalidade tipo, ela estuda imenso, e para além disso, eu acho que não é correto, nem tanto para mim, nem como para outros youtubers que mostram os seus estudos, vocês estarem a cobrar as notas. Tu estudas bué e tens 15, e tens 14, e tens 13, e tens 12. Portanto, eu acho que nós youtubers disponibilizamos para vos mostrar métodos de estudo, mostrar coisas fixes, coisas que vocês vos podem ajudar a aprender ou não, mas cada pessoa é uma pessoa. Eu também queria que vocês tivessem noção que vocês não têm de se olhar para a nota dos outros, se reger pela nota dos outros, vocês têm de tentar ser melhores do que vocês são, do que vocês foram e não melhores do que o vosso amigo do lado, porque as pessoas são diferentes e os testes às vezes não são tudo. Vocês podem ter uma capacidade de trabalho incrível, podem ser até bastante estudiosos, podem saber trabalhar em grupo, podem saber fazer imensas coisas e no entanto não serem um aluno com notas de 18 e 19, mas terem outras coisas que são ótimas e que muito provavelmente vos vai ajudar no mercado de trabalho. Com isto eu também não quero dizer que vocês não tenham que se esforçar para ter boas notas, principalmente se querem entrar numa faculdade. Vocês têm que pelo menos tentar ter as notas que essa faculdade pede, porque senão vai ser mais difícil atingirem os vossos objetivos. Mas com isto, a principal coisa que eu queria dizer é que vocês não se podem comparar com os outros, vocês têm que se comparar convosco mesmos, ok? Então, eu vou pegar aqui porque eu confesso que eu esqueço-me das minhas notas às vezes. E vou dizer primeiro as notas que eu tive no 10º ano. Então, no 10º ano eu tive 14 a português, 15 a matemática, 16 a inglês, 15 a filosofia, 14 a biologia e 14 a fisicoquímica. Vou então fazer agora mesmo, que eu não fiz a minha média do 10º ano para vos dizer, entrar com a educação física, porque para mim a educação física não conta para a média. Eu entrei num ano em que ainda não contava e no ano a seguir começou a contar, portanto para mim não conta educação física para a média. Vou então somar aqui português,
Portanto, eu acabei o 10º ano com uma média de 14,67. Para mim, eu até fiquei feliz com as minhas notas. Claro que eu quero sempre mais, mas eu sei que me esforcei e sei que eu dei o meu melhor em grande maioria dos testes, a grande maioria das coisas. Portanto, não estou super desiludida com o 10º ano e com o que eu trabalhei para ele. Agora, consoante ao 11º ano, português eu mantive a nota, portanto tive 14, ele estava tão perto do 15, mas pronto, 14. Matemática desci 2 valores, é verdade, desci de 15 para 13, no 12º ano vou ter de subir, eu não me dei super bem com a matemática 11º e então desci 2 valores. Já em inglês subi o meu 16 para 17, portanto tive 17 no 11º ano. Filosofia subiu o meu 15 para 16, Biologia subiu o meu 14 para 16 e Físico-Química desci de 14 para 13. Somando só as notas do 11º ano, eu tive uma média de 14,83, portanto teria subido um pouco a minha média de um ano para o outro. No entanto, eu vou explicar uma coisa que é muito importante e muita gente que ainda não entrou no secundário ou vai entrar não sabe. Basicamente vocês têm disciplinas bianuais e disciplinas trianuais. O que é que isto quer dizer? Disciplinas de 2 anos e de 3 anos. Aliás, no 12º tem disciplinas anuais, ou seja, só de um ano. E, por exemplo, inglês é uma disciplina para mim no meu curso bianual, que eu tenho no 10º e no 11º. Portanto, a minha nota final de inglês vai ser o meu 16 do 10º mais o meu 17 do 11º a somar e a dividir por 2, que vai dar 16,5, ou seja, eu acabo inglês com 17. Portanto, as disciplinas que eu acabei foi inglês, acabei com 17 e depois acabei filosofia, biologia e físico-química. Português e matemática só vou acabar no 12º ano. Físico-química eu não fiz exame, portanto foi somar 10º e 11º dividir com 2, portanto 14 mais 13 a dividir por 2 dá 13,5, acabei com 14, físico-química, e depois temos filosofia e biologia, que eu fui a exame. Logo, faço esta mesma soma dos 2 anos a dividir por 2 e teria acabado filosofia então com 16 e biologia com 15. No entanto, isto vale 70% da nossa nota, porque ainda vai entrar o exame que vale 30%. Não quero alongar muito sobre o assunto dos exames, nem estudo para os exames, mas vou-vos dizer as minhas notas dos exames. Basicamente, eu a filosofia tive 14 no exame, foi a nota que eu fiquei mais triste, porque o estudo corria bem, eu sabia a matéria, mas o exame não correu assim tão bem. Eu acho que os nervos prejudicaram-me bastante e também houve algumas perguntas do exame que eu achei bem diferentes dos exames anteriores. Eu tinha estudado a grande maioria pelos exames anteriores que me estavam a correr um pouco melhor que estes. Claro que em casa vai sempre correr melhor porque vocês estão com mais calma, mas tive 14, logo somando à nota que eu tinha acabado, que tinha sido 16, 30% do exame, eu acabei filosofia com 15, desci um valor, poderia ter ido à segunda fase, não fui porque estava muito cansada. Esta época de estudar para os exames foi uma época que eu estava bem nervosa e então eu precisava descansar a minha cabeça. Ok, foi um valor, mas eu não consegui ir à segunda fase. Já a biologia, eu fui a exame com 15 e tive 13 no exame e eu fiquei muito contente. Eu não sei se há mais alguém que se identifica comigo, eu acho que há. Biologia foi tipo uma conquista tão grande eu ter conseguido o meu 13, porque ok que eu tive 16 este ano, no final do ano, mas os exames de biologia, pelo menos eu considero-os super difíceis e há muita gente que os considera, e então o meu 13 foi tipo... Portanto, acabei Biologia com 14. No entanto, Biologia, eu vou repetir o exame para o ano. Muita gente vai me perguntar, então porquê que não foste à segunda fase de Biologia se queres repetir para o ano? Eu não fui porque eu quero Psicologia na faculdade e o exame de admissão para a universidade que eu quero é Biologia Portuguesa ou Biologia Matemática, enfim. Logo, esta nota de todo não dá, este 13 não dá para fazer porque faz 50%. Eu tenho a média do secundário e a média do exame de admissão faz 50-50, logo baixa-me imensa média este 13. E se eu fosse com a nota da segunda fase a candidatura, eu tinha-me candidatar apenas à segunda fase da faculdade, que é uma coisa que eu não quero, eu quero me candidatar na primeira fase. Logo, eu deixei o exame para o próximo ano. Eu sei que eu podia ter ido ao exame à segunda fase só para aumentar a nota interna, mas como eu vos disse, eu estava muito cansada e não ia conseguir. Já volto às vossas perguntinhas e às dúvidas que vocês têm sobre os exames e coisas do género, quero falar só um pouco do 11º ano. Então, o 11º ano foi um ano...
diferente porque eu comecei a publicar os study vlogs aqui no canal e, querendo ou não, isso motivou-me imenso para eu estudar mais do que o ano passado. Eu também, no verão passado, foi quando eu descobri este mundo de resumos bonitos e assim, foi por isso que eu trouxe este mundo aqui para Portugal e aqui para vocês mesmo, e isso motivou-me imenso. Eu não estou a dizer que ter resumos bonitos dá boas notas, aliás, não dá. As minhas notas manteram-se praticamente, subi um pouco as notas, mas eu acho que não foi por causa dos resumos bonitos. A única coisa que os resumos bonitos me davam era motivação para eu estudar. Eu não vou estar a dizer que eu olhava para este resumo e eu decorava muito melhor a matéria, não. Ele apenas me dava motivação e, como eu aprendi a fazer estes resumos mais rápido, não perdia assim tanto tempo com ele. O que eu tenho a dizer sobre o 10º ano, que os professores fazem muita pressão. Querendo ou não, eles estão sempre a falar dos exames, especialmente, pronto, às disciplinas que vamos ter exame este ano, e, querendo ou não, isso deixa os alunos bastante nervosos, porque fazem do exame um bicho de 7 cabeças. Os exames de 11º ano são, em si, exames difíceis. No entanto, eu acho que eles deviam ser levados com mais naturalidade, o que eles não são levados com naturalidade. Eles são levados com uma coisa tipo, não sei, filosofia, não senti tanto isso, mas especialmente fisicoquímica, eu não fiz exame e eu senti essa pressão, porque havia muita pressão sobre isso, e toda a gente, não só os professores, toda a gente por aí diz: vais fazer exame, cuidado, são bem difíceis, isso vai definir a tua vida, não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, o conselho que eu tenho para vos dar é ignorarem um bocado isso, foquem-se no vosso estudo, foquem-se nos vossos objetivos e deixem um bocado as opiniões das pessoas de lado. Em relação ao resto do ano, sem ser dos exames, eu acho que foi um ano semelhante em questão de dificuldade de matéria, como eu já disse, ao 10º ano. No entanto, há muito mais matéria para dar. Portanto, a única dica que eu tenho é vocês não deixarem matéria atrasar, porque se começarem a deixar vai tudo enrolar-se e aí vai ser bem pior. Vou então pegar nas perguntinhas que vocês fizeram e tentar responder e desenvolvendo uma conversa por aqui. Se vais repetir bio, porque é que não foste à segunda fase? Como eu já disse, eu quero me candidatar à primeira fase da faculdade, logo vou repetir para o próximo ano na primeira fase e também estava muito cansada. Tenho uma coisa para vos dizer, não fiquem muito nervosos para os exames, porque os nervos só vos estragam a vida. Como se escolhe os exames que vais fazer? Então, isto é uma pergunta que eu recebo diariamente, e tanto dos exames quanto a área que vocês vão escolher. O que eu vos aconselho, se vocês já souberem o curso que querem seguir na faculdade, é vocês entrarem no Google e pesquisarem acesso ao ensino superior. Entram no primeiro site e é um site que tem todos os cursos, todas as faculdades, todas as médias, tanto públicas como privadas, tem tudo sobre todas as coisas, todas as faculdades em Portugal. Portanto, imagina, vocês querem Psicologia, carregam em Psicologia, vai aparecer todas as faculdades públicas e privadas que há de Psicologia. Depois vocês têm de escolher na vossa área, por exemplo, se são de Lisboa como o meu, procuram em Lisboa e depois entram na faculdade que vocês querem, por exemplo, e aparece a média do ano passado, para vocês conseguem ter uma noção. Também vos aparece os exames de admissão. Por exemplo, Psicologia é Português e Biologia, ou Matemática A e Biologia, ou Português e Max, se não me engano. Eu tenho Português, Matemática e Biologia, só não tenho Max, portanto posso entrar com Biologia obrigatório, posso entrar com Português ou com Matemática, e então é basicamente assim que vocês podem escolher os exames que têm de fazer, ou seja, Português, Matemática e Biologia para mim são exames obrigatórios que eu tenho de fazer sim ou sim para me poder candidatar à faculdade, não é? E para não falar que Português e Matemática são exames obrigatórios para acabar o curso, o de Ciências. E depois, se vocês quiserem escolher a vossa área, vocês vão ver, por exemplo, eu vou ter que ter Português obrigatoriamente e vou ter que ter Matemática, imaginem, obrigatoriamente. Portanto, todas as áreas que não tiverem Matemática vocês descartam. Vou ter que ter Economia obrigatoriamente, então todas as áreas que não têm Economia, vocês descartam. E é assim, portanto, acesso ao ensino superior, entram na primeira coisa que vos aparecer no Google e vocês vão encontrar um mundo e vai tirar muitas vossas dúvidas. Os professores mudaram o comportamento do 10º para o 11º ano, então depende dos professores, mas eu acho que a maior mudança de comportamento são os exames a aproximar-se e a preocupação deles com o programa, porque ele é mesmo muito extenso, mas não senti que eles fossem mais rígidos ou coisas do género.
Quando começaste a estudar a sério para os exames? Então, se vocês acompanharam aqui o meu canal, eu nas férias da Páscoa, exato, que são as férias do segundo para o terceiro período, o que eu fiz foi refazer os meus resumos de 10º ano, tanto de Biologia, tanto de Filosofia. Filosofia, eu mal tinha resumos feitos, porque eu não tinha feito, mas como eu não tinha feito no 10º ano, mas como eu ia para fazer exame, queria ter resumos feitos, então peguei no manual do 10º ano e nas coisas que a professora foi enviando e fiz resumos. E depois, a Biologia, que eu ano passado não fazia resumos a tudo, então eu tinha os resumos meio assim, pronto. E como eu mudei bastante a minha forma de fazer resumos, eu também os quis refazer. Eu sinto que isto foi um começo para o estudo, sim, porque quando eu comecei a estudar mesmo para os exames, como eu tinha feito os resumos lá atrás e eu não faço os resumos para depois estudar, eu faço os resumos enquanto estudo, isso é muito importante. Eu lembrava-me de várias coisas que eu já tinha estudado enquanto estava a fazer os resumos, então facilitou, mas o estudo mesmo, estudo para os exames, começou no fim de semana antes da escola ter acabado. Portanto, para quem não sabe, a escola acaba, se não me engano, 1 ou 2 semanas antes das pessoas que não vão ter exames, para quem vai ter exames, que vocês poderem ter esse tempo de estudo. E no fim de semana antes desse final das aulas, como eu já não tinha testes de outras disciplinas, eu comecei o meu estudo para os exames. Uma dica que eu dou é estudarem em bibliotecas com amigos. Não quer dizer obrigatoriamente que vocês estejam a falar e a estudar com os amigos, mas só vocês verem a vossa amiga ou o vosso amigo a estudar à vossa frente dá-vos motivação para estudar, para não falar quando têm alguma dúvida, é muito mais fácil de a esclarecerem. Aqui uma coisa muito curiosa que me perguntaram sobre o 11º ano é rever as coisas do dia ou preparar para o dia seguinte. Eu acho que com certeza rever as coisas do dia. Porquê? Preparar para o dia seguinte, eu pelo menos não tenho a certeza do que é que os professores vão dar. Há professores que chegam à aula e digam muito bem, mas vamos começar uma matéria nova, e há professores que dizem hoje vamos fazer exercícios sobre o dia de ontem. Porque vale a pena vocês prepararem-se para o dia a seguir, se é que me entendem. Eu acho que vale muito mais a pena vocês chegarem e reverem a matéria que deram nesse dia. Foi uma coisa que eu comecei a implementar no terceiro período do 11º ano. Eu chegava a casa e escrevia mais ou menos o que eu tinha dado, a cada disciplina naquele dia, e tentava nem que fosse lembrar-me aqui na minha cabeça, ou ler ou rever ou fazer algum exercício dessa matéria para tentar manter a minha matéria em dia. E eu senti que não notei uma diferença gigante nas minhas notas, uma vez que também foi só no terceiro período, mas notei uma diferença gigante na hora de estudar para os testes, porque eu já tinha a matéria um pouco mais interiorizada e não a primeira vez, porque eu estou dentro das aulas, mas não era aquela primeira vez que eu estou a estudar a matéria, já tinha estudado quando a dei. Eu acho que este vídeo está a ficar gigante. A última pergunta que eu tenho aqui é: que disciplinas escolheste para o 12º ano? Este era o último esclarecimento que eu queria dar sobre o secundário aqui neste vídeo. É que depois no 12º ano, pelo menos em ciências e noutros cursos também, eu vou ficar com português e matemática A, que são as minhas disciplinas trianuais, e tenho que escolher mais 2 disciplinas novas para serem disciplinas anuais, que também vão entrar na nossa média, mas que não têm exame, só tenho de fazer a disciplina durante aquele ano. As disciplinas que eu escolhi foi Psicologia, estou muito animada. Já me disseram que a Psicologia 12º não tem nada a ver com Psicologia que vocês dão no curso, mas não sei, eu quero Psicologia na faculdade, logo fiquei animada por ter conseguido ter esta disciplina já no 12º ano. E também escolhi Biologia. Outra coisa que já me perguntaram no Instagram, esta Biologia não tem nada a ver e não influencia nada com a Biologia que eu tive no 10º e no 11º ano. Portanto, do 10º e 11º ano é uma disciplina bianual, que vocês fecham com o exame, se o decidirem fazer, e depois eu tenho outra Biologia 12º, claro que é preciso bases de 10º e 11º para fazer esta Biologia 12º, mas ela conta como uma disciplina anual, à parte, estão a ver? E pronto, eu acho que foi isto que eu queria falar, tanto sobre os exames, tanto sobre o 11º ano, como as minhas notas, como um bocadinho do 12º, algumas dúvidas. Este vídeo foi basicamente um esclarecimento. Sobre os exames eu acho que vou falar mais perto dos exames, talvez no início do segundo período, ou início do terceiro, ainda não sei. Eu queria fazer um vídeo sobre o assunto, mas acho que agora é um bocadinho cedo. Portanto, conta-me aqui abaixo nos comentários para que ano é que tu vais. Eu estou muito curiosa para saber o meu público para que ano é que vão. Se vão para o 12º, digam-me. Já acabaram o 12º ano e tiveram Biologia 12º e Psicologia 12º, digam-me também, porque eu estou curiosa para saber o que eu vou dar. Os livros ainda não recebi. E digam também se é difícil, se não é, não sei nada. Se são novos aqui no canal, não se esqueçam obviamente de subscrever o canal, porque ainda vão vir muitos vídeos aí pela frente, obviamente. Se já és subscrito no canal, não te esqueças de deixar um mega like, dizer nos comentários o que é que achaste, porque eu estou sempre a interagir aqui com vocês. Um grande beijinho e até à próxima!